Olá, pessoal. Então, conforme combinamos, né, lá pelo nosso WhatsApp, a nossa a nossa devolutiva, a nossa vista de prova, então vai se dar por meio do vídeo aqui que eu tô fazendo, tá? Então, eu vou respondendo a prova igual vocês responderam, por meio do Google Formulário, beleza? Daí eu vou comentando cada uma das questões especificadamente, tá bom? Ainda assim, se ficarem dúvidas, vocês me chamam no PVT que a gente conversa e tira essas dúvidas. Então, para aquelas pessoas que tiveram alguma dúvida na hora de responder a questão, não entenderam a questão, qualquer situação dessas, durante a prova, ou durante o dia, ou durante a noite que vocês têm atividades para desenvolver sobre o conteúdo da aula anterior, eu sempre estou à disposição, tá? Então, eu sempre vou estar aqui na frente do computador, esperando vocês me contatarem para desenvolvermos juntos, para tirarem as dúvidas juntos, tá? Então, sempre que tiver dúvida, seja na prova ou seja numa atividade, peçam, prof, eu não entendi, é isso aqui que quer dizer? Tá? Então, eu não vou falar para vocês o que é a questão, eu vou auxiliar vocês a entender, a interpretar a questão, enfim. Beleza? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Mas, de forma geral, eu vi que a maioria do pessoal foi bem na prova, fiquei bem feliz. E vamos lá. Então, começando aí com a questão 1. A perícia social, a administrativa e a arbitral se enquadra como sendo tipos de perícias extrajudiciais? Explique sua resposta. Então, se a gente retomar lá a aula que a gente teve no dia 19 de agosto, que foi a aula sobre metodologias, tipos de perícias e etc., existiu uma questão bem igualzinha a essa para responder lá no decorrer da nossa aula online, tá? Então, vocês viram, quem procurou aí no material e tal, acho que a maioria acertou essa aqui, sabe que a perícia social é a mesma coisa que a gente chama aí de perícia estatal, né, em estatais, ou seja, em empresas governamentais. Então, a gente tem um codinome para a perícia social, que chama-se perícia semijudicial. Então, ela é semijudicial. O que quer dizer isso? Geralmente, vocês que tiverem aí cadastrados lá no Proajude, lá no Caju, como peritos, se precisar investigar algum caso dentro da Petrobras, dentro dos Correios, dentro do Banco do Brasil, algum caso de fraude, de algum processo ilegal ou pensamentos, né, ou uma preposição de que alguma coisa, uma proposição de que alguma coisa ilegal está acontecendo nessas estatais, então dificilmente não, né, via legislação, um perito cadastrado lá no Caju, ele não vai ser convocado para esse tipo de perícia. Por quê? Porque não é o perito não é um juiz, um magistrado que vai solicitar essa perícia. Quem vai solicitar essa perícia é alguém lá dentro da empresa que vai solicitar ou vai abrir uma CPI, ou vai abrir aí uma investigação para a Polícia Federal, enfim, para órgãos que também integram aí o governo, tá? Então, por exemplo, lá no caso da Lava Jato, que foi o mesmo caso que eu referenciei em aula, quem foi que começou a analisar? A Polícia Federal abriu-se uma CPI, então é uma perícia feita por outros profissionais competentes, tá? Como se trata de uma estatal, funciona dessa maneira. A perícia administrativa, ou também conhecida com o codinome de perícia voluntária, é aquela que, dentro de uma empresa, é solicitado uma perícia. Para quê? Para entender qual é o ativo, o correto, o valor atualizado do acervo líquido da empresa. O que é isso? Realmente, quais são os valores dos nossos ativos
E os nossos passivos? Um menos o outro, quanto eu tenho de acervo líquido? Valor positivo, valor negativo. Então, o nosso acervo líquido nada mais é do que o nosso patrimônio líquido trazido aí a valor presente, o valor de hoje, tá? Então, uma perícia administrativa geralmente acontece quando é feita uma fusão, uma incorporação, né, quando vai se extinguir duas empresas para formar uma nova, uma cisão, enfim. Então, sempre nesse sentido. Ou então, quando um sócio acha que o outro sócio está desviando dinheiro, ou quando um sócio vai sair da empresa e para vender a parte dele, ele pede para que seja feita uma perícia sobre todos os bens da empresa, para ele conseguir medir o quanto a empresa dele vale em patrimônios físicos. Então, nesse sentido, tá? Então, é dentro da empresa, acontece internamente a solicitação desta perícia. E a arbitral é como eu já dei exemplos para vocês. Geralmente, quando a gente fala em perícia arbitral, geralmente os peritos já imaginam um escritório, tá? Separado para desenvolver perícias arbitrais. Tá? A perícia arbitral, ela tem força de lei, tá? Todo o evento, todo o processo, ele não passa pela mão de um juiz de direito, ou seja, do magistrado, não passa pela mão dele, mas tem força de justiça, todos os pareceres, todos os laudos que são feitos ali por mediação do perito entre as partes. Então, utilizando o mesmo exemplo que a gente vai responder daqui a pouco, o perito arbitral, ele tem aí, como que eu posso dizer para vocês, de uma forma bem simplista, assim. Ele tem competência, ele tem autonomia para julgar algum caso, tá? E é ele que vai despachar o caso e vai resolver. Então, geralmente, não vai para julgamento, essas coisas nesse sentido, lá no judiciário. Por isso que essa perícia, esse tipo de perícia, ele é mais rápido, ele é mais despachado do que você partir aí para um processo judicial, que demora muito, que nós sabemos aí a lentidão do desenvolver dos nossos processos judiciais, né? Aí quando a gente fala em uma estrutura mesmo pública do desenvolvimento, né? Aí, então, pessoal, eu sempre que eu vejo falar e sempre que eu leio estudos sobre perícia arbitral, percebemos que dificilmente ambas partes, né, o réu e quem acusa aí, os litigantes, vamos dizer assim, eles vão por conta própria fazer uma perícia arbitral. Geralmente, isso é definido em contrato, tá? Então, contratos aí de maior prazo, né, que nem eu dei o exemplo aí em alguma atividade da prova, o caso de construtora. Então, o que acontece? Já é definido em contrato que caso aconteça alguma coisa, quem vai mediar o processo de pagamento, de retorno sobre aquilo que não deu certo, vai ser por meio de perícia arbitral, tá? Então, desta forma. Então, aqui eu vou colocar a perícia social, administrativa e arbitral se enquadram como sendo tipos de perícia extrajudiciais? Sim, tá? Então, de uma forma geral, né, na perícia, a gente tem nomes de perícias. Perícia semijudicial, perícia voluntária, perícia arbitral, perícia judicial. Perícia, esses são os nomes aí das nossas. E também perícia extrajudicial, também tem um codinome para ela. Nela engloba muita coisa. Mas quando nós falamos aí de, por exemplo, nós estarmos já, né, não numa petição inicial, nós já estarmos no meio de um processo. E no próximo passo, né, na próxima audiência que nós tivermos, o réu, né, ou a outra parte litigante aí, ela solicita de um perito contador, né, um perito contador, não precisa ser aquele cadastrado no Caju, ele precisa ser bacharel, precisa ser registrado no CRM, ter certificação de perito, para desenvolver um laudo pericial aí, sobre a sua visão daquele caso, daquela
daquela determinada situação. Então, como esse perito, ele não vai ter acesso, ele não vai conseguir indagar o réu, né, outra parte, porque ela é contratada apenas de uma parte, ele vai utilizar aqueles dados só que ele tem para fazer um parecer, para fazer um laudo, somente sobre aquela situação específica. Então, um recálculo de alguma situação, um olhar, né, tipo, baseado em alguns contratos, algumas situações aí que ele visualizar, para levar para o juiz. Então, isso também entende-se como uma perícia extrajudicial, porque é solicitada por uma das partes durante o processo, tá? Aí, o que eu quero colocar aqui para vocês? Isso são codinomes que nós damos para os tipos de perícia. Mas, de uma forma geral, se baseando aí por meio da nossa das nossas normas brasileiras de contabilidade, o que nós entendemos como sendo os tipos de perícias de forma geral? O tipo de perícia judicial, que é aquela que é pedida, solicitada, requerida pelo magistrado, pelo juiz de direito, e é ele quem vai julgar, né, culpado ou não, cometeu o ato ilegal ou não, por meio do laudo pericial de um perito judicial, tá bom? E a outra parte engloba todas essas aqui, social, administrativa, arbitral e até mesmo aí a parte do parecer contábil de um contador que fez algum cálculo, emitiu alguma opinião por meio de uma solicitação de uma das partes, tá bom? Isso também se enquadra de uma forma geral como perícia extrajudicial, beleza? Então, eu vou colocar aqui que sim, justifique sua resposta. Pois as referidas perícias são solicitadas pelos litigantes, ou seja, por alguma das partes, e não pelo juiz de direito. E ainda, o processo não acontece na esfera judicial. Beleza? Então, feito. Vamos lá. 2, então. Sobre o conceito de perícia, assinale a opção correta. Aí, aqui, por exemplo, o meu vai estar nessa, né, as minhas assertivas, afirmativas, vão estar nesta ordem. A de vocês vai estar mesclada, tá? Porque as ordens não são seguidas para cada prova. Então, por isso que eu vou ler cada uma delas. Trata-se da verificação de um caso no qual o perito emitirá um laudo pericial com base em amostragem de documento. Certa ou errada? Errada. O perito nunca vai emitir um laudo contábil com base em amostragem. A amostragem, quem emite parecer é o auditor, tá? Então, vamos sempre distinguir ambas os serviços, tá? Então, o auditor, ele emite parecer, tá? E ele utiliza amostragens para dar o seu parecer. O parecer dele não tem força de lei. O parecer do auditor contábil é para informar tanto os órgãos competentes, né, os administradores de uma empresa, como aí, possíveis investidores, de que existem aquele equívoco ou falta de informações nas demonstrações contábeis. Tá? Então, ele não analisa um todo, e sim a amostra de uma parte. Tem por objetivo verificar fatos ligados a um caso específico por meio de investigação, indagação e demais caminhos que levam a uma opinião.
É isso aí. Essa é a função do perito. É emitir uma opinião por meio de um laudo, no qual ele vai analisar um todo de um caso específico, tá? Então, é de um objeto, de um objetivo, tá? E daí ele vai analisar o quê? Ele vai indagar pessoas, ele vai analisar contas bancárias, ele vai analisar demonstrações contábeis, se preciso, ele vai conversar com funcionários, ele vai conversar com fornecedores, com pessoas que têm envolvimento. Então, ele vai analisar tudo que ele precisa, tudo que estiver ligado pelo aquele caso, para daí conseguir dar a sua opinião. E ainda, se caso depois de ter feito tudo isso, o perito ainda não ter certeza, ele não deve e ele não pode, em hipótese alguma, emitir uma opinião sem ter certeza do que ele está falando. Próxima. 3, então. A Companhia Alfa S.A. será incorporada pela CIA Beta e, para fins de incorporação, a Assembleia Geral da empresa incorporadora CIA Beta solicita um laudo pericial sobre o valor presente dos ativos e passivos da incorporadora. Então, o que está acontecendo? Uma empresa vai incorporar outra. E para que seja incorporada aquela outra empresa, é preciso entender quais são os valores realmente, hoje em dia, os valores presentes do ativo e do passivo para somar com o da incorporadora, né? Porque depois vai se transformar em uma empresa só. Então, vai se somar os valores presentes, os valores reais dessas empresas. Aí, precisa, para isso, uma perícia, fazer uma perícia em cada uma das contas, em cada um dos investimentos, em cada um dos bens, em cada uma das obrigações, enfim, tudo. Precisa fazer uma perícia detalhada. Então, quem está solicitando essa perícia é a incorporadora. Então, aí entra a nossa questão. Entendido isso, entra a nossa questão. Assinale a opção que corresponde ao tipo de perícia citado no enunciado. Então, quando é uma perícia dentro de uma empresa que é solicitada por uma das partes, né? Quando está numa empresa, nós temos, então, uma perícia administrativa ou, então, voluntária, que eu quero saber para fins fiscais, para fins de venda, para fins societários, para fins de gestão, enfim. É algo bom para ambos os lados. Então, aqui, perícia administrativa é a resposta correta. 4. A estatal Correios está com greve, justificando que as verbas destinadas a este empreendimento são insuficientes para arcar com os custos. Tá? Então, as verbas que são enviadas pelo governo para a estatal do Correio, elas são insuficientes, segundo aí a administração do Correio. Tá? Então, por isso, os funcionários pararam com tudo. Porque não tem papel higiênico, porque não tem papel, porque não tem manutenção de carro, porque não tem, enfim, não tem material para trabalhar. A fim de resolver o problema, solicita-se uma perícia para analisar se não está havendo desvio de dinheiro público ou se realmente os custos estão altos em comparação com as verbas orçamentadas a tal estatal. Então, o que é isso? Aí, o governo vai falar assim, seguinte, vamos abrir uma perícia para analisar aí os Correios, porque segundo o nosso orçamento, conforme orçado aqui, esse dinheiro deveria sobrar. Então, vamos realmente ver o que está acontecendo. Vamos fazer uma investigação, vamos fazer uma perícia para analisar tudo o que está acontecendo ali dentro. Como se trata de uma perícia em uma estatal, nós temos, então, assinale a opção correta que corresponde ao tipo de perícia citada no enunciado. Então, aqui, é uma estatal. A diferença é que quem está solicitando uma perícia ou uma investigação é dentro do governo. Então, uma pessoa de fora, eu, vocês, enfim, outro perito certificado, não entra numa estatal. É aberto CPI, é fiscalizado por parlamentares, é fiscalizado por meio de polícia civil, polícia federal, etc. Aqueles que lhe couberem.
tá? Então, nesse caso, nós temos uma perícia semijudicial. Ou então, a gente poderia chamar de uma perícia social, né? Então, existem dois codinomes, vamos dizer assim. 5. Um grupo de médicos contratou uma construtora para ficar responsável pela uma construção de uma clínica médica de primeira qualidade em Toledo, no Paraná. Ao desenvolver o contrato, a construtora garantiu que a construção teria 25 anos de plena qualidade sem haver manutenção. E como uma cláusula única, ficou estipulado que caso a construtora tivesse problema antes do período garantido, a construção, tivesse problema antes do período garantido, seria desenvolvido uma perícia e os ajustes, prejuízos seriam pagos conforme acordo feito entre as partes, com mediação do perito. Assinar é a opção que corresponde ao tipo de perícia citada no enunciado. Quando nós falamos em uma perícia pré-definida em contrato, com mediação, conforme acordo, nós estamos falando exatamente de uma perícia arbitral. Ela não vai para o judiciário, porém tem fé pública, tá? Ela tem característica aí de um processo despachado como se fosse despachado aí pelo judiciário. Então, trata-se de uma perícia arbitral. 6. Sabe-se que há duas formas de fazer o exame pericial, que será determinado de acordo com a matéria que se tem a examinar. É que se traça o curso dos trabalhos. Trata-se, então, da metodologia em perícia, a qual se pode ser parcial ou total. Explique o que é a perícia parcial e o que é a perícia total, bem como diferencia-se. Então, o que é uma perícia parcial? Quando a gente fala em uma perícia parcial, nós já pensamos assim, né? Se a gente for levar ao pé da letra o nome. É uma perícia que é feita só em uma parte da coisa, só uma parte do objeto. Não. A perícia parcial é quando a gente tem um único objeto, um caso específico. Um caso específico que a gente pode analisar todos os documentos. Nós temos contatos com todos os documentos que vão nos embasar aí uma opinião correta, né? Mediante a todos os procedimentos de verificação, indagação, questionamento, enfim, tudo, tá? Então, a perícia parcial, ela está ligada a todo o processo. O perito conseguir analisar todo o processo. Conseguir analisar todo o processo. Então, ter acesso a todos os documentos. Já a perícia total, ela leva a gente a entender que aquele objeto específico, ele acabou englobando muita coisa, se tornando uma coisa muito grande. Então, quando a gente tem uma perícia total, geralmente, se foi designado um perito, vai ser designado vai ser mudado, vai ser refeita a análise para que um perito fique com uma parte, outro perito fique com outro, e depois ambos vão analisar o todo, tá? Então, é quando engloba muitas coisas e que um único perito, uma única visão, uma única opinião, não é possível constatar todas as indagações, todos os questionamentos, não é possível verificar tudo, tá? Então, tá fora daquilo que a gente pode alcançar. Também, pessoal, né, vale frisar aqui que também, em muitos casos, poucos casos, quando se trata de uma perícia muito extensa, muito grande, e que, mesmo tendo mais peritos aí auxiliando, ajudando, é possível que se trabalhe com amostragem, mas geralmente não trabalha, é uma exceção mesmo. Desde que ambos os peritos que estão trabalhando, que têm, né, informações, indagações aí,
desde que essas indagações e essas informações, elas sejam suficientes, elas sejam relevantes para a emissão de uma opinião, tá? Então, aqui eu vou colocar que se trata de uma perícia na qual existem muitas verificações, indagações e questionamentos a serem feitos. E se engloba um número extenso de documentação. E um único perito não consegue analisar o caso por inteiro. Nesse sentido, pode-se trabalhar com amostragem, desde que as informações coletadas deem embasamento para emitir uma opinião correta, eficiente e clara. Beleza? Tá, então essa aqui é uma questão que é aquelas meu Deus, afirmativas, né? Que depois vocês têm que falar qual acertou, quais são de um jeito, quais são de outro. Então aqui teve bastante gente que errou, então vamos falar aí que teve uns 30% da turma que errou essa questão, tá? E na pergunta subsequente também, uns 30% da turma errou a questão. Então, eu vou bater bem em cima de cada uma das assertivas para depois a gente conseguir responder juntos, tá? Então, vamos lá. Questão na figura, então. 1. A opinião do profissional é expressa mediante a entrega de um parecer contábil. Não. Quando a gente falar em perícia, nós vamos lembrar do laudo pericial. Então, a primeira coisa que a gente pensa em um perito e um auditor é que o auditor ele emite um parecer contábil. O auditor ele vai emitir um laudo pericial ou, no máximo, um parecer pericial, um parecer técnico contábil, tá? 2. Então, aqui, a opinião do profissional é expressa mediante a entrega do parecer contábil. Então, isso aqui não é do perito. Não é do perito, é do quê? De um auditor. Beleza, foi. 2. Tem como finalidade a emissão de um laudo que emitirá sua opinião sobre caso específico e examinado sobre um todo. Aí nós estamos falando de um perito. 3, desculpa. A amostragem é uma técnica não aceita em seus procedimentos. Perícia. 4. Tende a ocorrer isoladamente e seus procedimentos seguem rigor metodológico, examinando-se a totalidade dos documentos disponíveis. Isso é perito. O laudo só pode ser concluído caso o responsável tenha certeza de sua conclusão sobre a situação requerida. Então, aqui, novamente, o perito. Então, pessoal, o perito ele tem um rigor a ser seguido. Ele só pode dar a sua opinião se ele tiver 100% de certeza. O seu laudo é desenvolvido por meio de análise, cuidado e buscar todas as indagações, todos os questionamentos, todas as verificações, todos os documentos para poder emitir o seu parecer. Então, por isso que a gente fala sempre que tem que analisar o todo, não pode deixar nada de fora, porque senão você pode estar incriminando alguém de uma forma errada.
Então, como eu falo em todas as aulas e vou repetir agora, tem força de lei, tem força de prova, tem força judicial. Então, precisa ser ok, precisa ser completo, tá? Então, nesse caso, nós estamos falando de uma auditoria, perícia, perícia, perícia e perícia. Então, a correta é uma auditoria e o restante perícia. Próximo. Sobre as responsabilidades do perito. Então, qual é a responsabilidade do perito? Então, vamos lá. Assinale a alternativa que corresponde à responsabilidade e qualidade do perito. 1. Profissional. É conferida... Vamos lá. Oh, peraí. É conferida ao perito bacharel em ciências contábeis e equiparado e o registro no Conselho Regional de Contabilidade. Ai, agora eu buguei. Eu não lembro se essa é a profissional ou é a legal. Mas vamos lá. Depois eu volto no material, se eu não lembrar até o final das minhas leituras aqui. Legal. Eu acho que a legal não, é a profissional mesmo. Legal. Conhecimento teórico de contabilidade, conhecimento prático das tecnologias contábeis, experiência em perícia, perspicácia, perseverança, sagacidade, conhecimento geral das ciências afins, a contabilidade e índole criativa e intuitiva. Ah, não. Vamos lá, então. Legal. A legal é conferida ao perito bacharel em ciências contábeis. E a profissional é esse, vamos dizer assim, esse abarcamento aí, essa abarcação de funções, de tecnologias. Lembra que a gente chama a função, o serviço, a capacidade do perito, né? De tecnologia, tá? Então, é a tecnologia do perito. Então, aqui a 1 e a 2 estão erradas. 3. Gente, essa aqui eu nem lembro qual que é a afirmação correta, tá? Então, a gente vai juntos nessa. Ética. 3, então, ética. A capacidade ética é seguir aquilo imposto e relatado pelo Código de Ética da profissão e também as normas brasileiras de contabilidade. Ok, é isso mesmo. Então, a capacidade ética de um profissional sempre vai estar ligada àquilo que é colocado em legislação para aquela determinada função, para aquele determinado serviço e também no Código de Ética da profissão. Então, do perito, do contador, tem que abarcar tudo. Por exemplo, se eu tenho um Código de Ética para o contador público, certo? E lá no meu serviço eu tenho que desenvolver uma questão, problema lá, vamos dizer assim, né? Que não tem no meu dever do Código de Ética do contador público, mas tem no Código de Ética do contador em geral. Eu preciso sempre utilizar os dois, tá? Então, sempre tenho que utilizar os dois códigos de ética para embasar a minha conduta. Então, a 3 está correta. Vamos lá para 4. O perito, para ter qualidade profissional, deve ser bacharel em ciências contábeis e possuir registro no CRC. Correta. E 5. As características de responsabilidade do perito são profissional, ética, moral e clareza. E falta aqui, então, legal, né? Então, as corretas são 3 e 4. Vamos ver se tem essa questão. Tem. Aqui, 3 e 4. Próxima. 9. Então, essa aqui, acho que uma pessoa ficou em dúvida e algumas, acho que trocaram um pouquinho com a de baixo, com a subsequente. É uma afirmativa. O parecer técnico contábil é emitido por auditores. Até aqui tudo bem. É emitido por auditores. E também pode ser utilizado em petições iniciais por um contador que não é perito judicial. Sim, pode ser. Eu, antes de fazer curso, certificação de perita, eu podia, e até fazia, parecer técnicos contábeis para cálculo de imposto, para cálculo de folha de pagamento, recálculo aí de, sei lá,
questão de sociedade, né? Fluxo de caixa descontado, fluxo de caixa valor presente. Então, tudo isso o perito pode fazer, porque caso o juiz ache que aquele cálculo não está ok, ele pode solicitar um perito, como é que fala? Um perito de juízo, né? Um perito judicial para desenvolver um novo cálculo. E caso ele ache que aquele cálculo do perito, o parecer técnico contábil desenvolvido por um perito extrajudicial, seja aí um documento melhor, mais organizado, mais bem elaborado do que o do perito judicial, ele pode substituir o judicial por esse perito extrajudicial, beleza? Então, está correto. 10. O profissional técnico em contabilidade registrado no CRC pode exercer a profissão de perito? E aí, pode ou não pode? Não pode. Não cabe ao profissional técnico em contabilidade exercer o serviço de perícia. Só pode ser, então, conforme a gente viu lá no legal, né, lá na qualidade legal do nosso perito, quem é bacharel e estiver registrado no órgão competente. No caso, nosso CRC. Gente, quando a gente for colocar o CRC, colocamos ele sempre de forma federal, tá? Então, por quê? Porque pode ser que eu tire tirou no Paraná, outro tirar em São Paulo, outro no Rio Grande do Sul, enfim, sempre de forma federal, beleza? A não ser que a gente esteja falando alguma coisa específica do CRC do Paraná. Aí, ou, né, de outro lugar. Aí, aqui ainda, além, né, só para frisar, só para embasar ainda mais, o técnico, ele não pode ser nem perito, exercer função, serviço de perito, nem de auditor e nem de analista, beleza? Analista das demonstrações contábeis. E por fim, então, a questão 11. Explique o que é um laudo pericial, qual o seu objetivo e quem o desenvolve. Então, um laudo pericial, ele é um documento no qual é desenvolvido aí, descrito todas as operações, todas as análises, todas as investigações feitas para desvendar, para resultar numa opinião sobre determinado caso específico, no qual é analisado um todo. Ele deve ser objetivo, deve ter clareza e deve explicar exatamente por que o caso tal, ele é fraude ou não, ele é legal ou não. Então, especificar bem corretamente com base naquele documento, com base naquela indagação, com base naquela análise, com base naquela verificação, enfim, neste sentido que nós, que é um laudo pericial, ele é entregue. Então, ele precisa ser claro, eficiente, e quem o desenvolve é apenas um perito judicial. Beleza? Então, galera, é isso. Se sobrou alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, algum questionamento, podem me chamar no WhatsApp, vamos conversando. E é isso aí, pessoal. Bom final de semana, um beijo para vocês. E iniciamos o segundo bimestre do último semestre da faculdade de vocês, né? Que a galerinha aí tá formando, tá saindo da faculdade. E também, graças a Deus, 2020 está acabando. É isso, galera. Tchauzinho!